Você acredita que pode tornar-se uma pessoa melhor do que você é? Você acredita que pode ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho? Pode ser um cidadão melhor? Você acredita que pode ser um cristão melhor? Na sua opinião, você já chegou ao auge da sua carreira, da sua vida? Ou você ainda pode melhorar? Há pessoas que não acreditam poder melhorar. Elas acham que já chegaram onde tinham que chegar e se acomodam. Conhece alguém acomodado? Muitas pessoas são acomodadas. E a pessoa acomodada, ela compromete o seu futuro. Se quer uma receita que com certeza dará certo para comprometer negativamente o seu futuro, é só se acomodar. Os acomodados comprometem o seu futuro. E talvez nessa noite, Deus tenha te trazido aqui, porque você está acomodado. Não se sente acomodado, mas está. Está tão acomodado que já se acostumou a tudo. Não luta mais. Não busca novos objetivos. Não supera as marcas que já alcançou. Acredite, você pode melhorar. E melhorar muito. Você pode ser uma pessoa bem melhor. Aliás, uma das grandes verdades do Evangelho é que todos nós podemos ser pessoas melhores. O cristão crê plenamente que pode ser uma pessoa melhor. O cristão acredita que com a ajuda de Deus, ele poderá superar muitas coisas. Por isso, nessa noite, eu quero dizer a você que ainda não acabou o processo de crescimento, o processo de desenvolvimento e a grande oportunidade que você tem para ser uma pessoa muito melhor do que já é. Não se acomode. Você pode sim ser uma pessoa muito melhor. Na Bíblia, a expectativa desse tornarmos-nos melhores aparece através de pelo menos 2 versos. Eles categorizam essa busca pelo melhor através da figura do crescimento, que aparece, por exemplo, lá em 1 Pedro 2,2. Quando a palavra de Deus, ela nos coloca diante da seguinte imagem: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Pedro, inspirado por Deus, ele nos coloca diante dessa grande possibilidade. Nós podemos crescer, salvos que crescem. Mas o apóstolo Paulo, também em uma das suas obras mais conhecidas, o livro de Efésios, no capítulo 4, ele novamente usa a mesma imagem, a imagem do crescimento. Os versos 3 em diante dirão assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças,
levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Agora veja que a última parte do verso é praticamente igual ao último texto que lemos, 1 Pedro 2,2. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Você pode crescer. E pode crescer muito. Você pode tornar-se uma pessoa tão melhor que você chegará ao ponto de admirar-se, no sentido de perceber como Deus pode te fazer uma pessoa melhor. Mas a grande verdade é que algumas pessoas não creem que podem melhorar. Elas acham lá no fundo que tornar-se uma pessoa melhor é coisa para outros, não para elas. Elas veem pessoas superando barreiras e vencendo na vida, e elas chegam a ter inveja, ciúmes mesmo. Ficam praticamente entristecidas, porque para elas crescer não é uma possibilidade. Talvez você na infância ou até já na fase adulta tenha em algum momento assumido para si a ideia de que você já chegou onde tinha para chegar. Talvez alguém tenha incutido no seu coração que você nunca será uma pessoa tão boa, que você nunca vencerá um trauma, uma luta do passado, uma experiência terrível que já venceu. Talvez você chegou à seguinte conclusão: eu nunca vou me superar. Mas para pessoas como você está a palavra de Deus. A palavra de Deus que diz: cresça. Queira crescer, permita-se crescer, ouse crescer. Eu me sentiria muito feliz se você saísse por aquelas portas ao final desse culto com uma real vontade de ser uma pessoa melhor. Que você saísse e levasse esse desejo: eu quero ser um homem melhor, eu quero ser uma mulher melhor, eu posso ser. Posso porque eu confio em Deus. E Deus diz que eu devo e eu posso crescer. Pensando nessa possibilidade, cheguei à conclusão de que a mente é um lugar onde nós temos a batalha do querer ou não tornarmos-nos melhores. Aqui na mente, diariamente, existe uma guerra. Uma parte de nós diz assim: você já chegou onde tinha para chegar. Você nunca passará disso. Você nunca vencerá algumas limitações que te acompanharam até esse momento da vida. Mas como você é um cristão, você lê trechos da palavra de Deus, como estes que lemos, e uma outra parte de você também começa a lutar na sua mente. E a outra parte de você diz: não é possível, vai dar. Eu posso, Deus diz. Deus diz que eu posso crescer, que eu devo crescer. Deus diz que eu não devo ser como uma criancinha, mas sim crescer. E aí nessa disputa, você terá
que desenvolver a ferramenta que nos leva às vitórias da vida, que é a fé em Cristo Jesus. Meu querido, creia. Deus pode fazer de você uma pessoa muito melhor. Mas, por que será que as pessoas não querem ser melhores? Elas leem na Bíblia que podem ser melhores. Elas veem outras se tornando pessoas melhores. Elas têm exemplos de superação, porque elas creem que não podem ser melhores. Bom, cheguei a 3 conclusões. Primeira, não acreditam na transformação que Jesus Cristo pode operar. A incredulidade é um dos maiores obstáculos para experimentarmos mudança na vida. Somos incrédulos naquilo que Deus pode fazer em nós. Somos tão incrédulos que chegamos até a brincar com a possibilidade de ver Deus agindo em nós. Você acredita mesmo no Deus a quem você chama de Pai? Você confia em Deus? Confie em Deus a ponto de dizer, se Ele colocou na sua palavra uma verdade, é porque aquilo tem plena condição de acontecer. Se Deus colocou na palavra que nós podemos crescer e podemos amadurecer e podemos ser melhores do que somos, nós precisamos confiar nisso. Alguns não crescem porque não confiam. Segundo motivo, algumas pessoas não querem ser melhores porque não entenderam a salvação. Não entenderam a salvação como o início e não a totalidade da experiência cristã. Para elas, ir para o céu é a única expectativa que elas têm. Não pensam em outra coisa. Acham que Jesus Cristo morreu na cruz apenas como uma espécie de salvo-conduto para a eternidade. Elas não acreditam que Jesus tem poder para transformar. Mas, crendo ou não, Jesus tem poder. Jesus pode transformar. Jesus salva, mas Jesus também pode nos dar uma nova vida, uma nova perspectiva, novos desafios, novas vivências, um ser novo a partir da salvação. Alguns não querem ser melhores porque pensam na salvação apenas como algo para o futuro e não para o presente. Se você abriu o seu coração para Jesus, acredite, Jesus quer e pode transformar você. Terceiro motivo, porque algumas pessoas não querem ser melhores, porque estão confusas. Estão confusas entre o que é ter uma nova vida em Jesus e a religiosidade. Estão tão confusas que acham que religiosidade e uma nova vida com Cristo é a mesma coisa, quando na verdade não é. O ser humano tem um apetite religioso. Karl Barth disse isso. Todos nós, em todas as culturas, independente da geografia, nós temos um apetite religioso. Possivelmente gerada pelo fato de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós temos uma busca, uma inquietude. Mas uma inquietude que pode nos levar para diversos lugares. Há religiosos de todos os tipos.
E toda religiosidade, ela produz efeito semelhante nas pessoas. A religiosidade, ela sempre vem acompanhada por um código de conduta, ela vem acompanhada por algumas expressões, e a pessoa religiosa, por certo, ela terá algum tipo de diferença na sua conduta, de acordo com a lei que a sua religião tem. Mas muitos religiosos nunca conheceram Jesus. Nunca. Religiosos chamados cristãos nunca foram transformados por Jesus. Nunca professaram Jesus. Professar, segundo a Bíblia, é mais do que falar o nome de Jesus. É crer em Jesus. Aliás, quem crê e professa, é essa a ideia daquele que acredita e confia em Jesus e é transformado por Jesus. Talvez você seja um religioso apenas. Ainda não experimentou o poder transformador de Jesus. Por certo, a lista é bem maior, mas eu resolvi parar aí no terceiro elemento, apenas para pensarmos, por que algumas pessoas não querem melhorar. Sabe o que acontece quando alguém não melhora, não cresce? Ele se transforma em um verdadeiro bebê espiritual. Ele vive infantilizado. E aí, o apóstolo Paulo, certa vez, conversando com uma igreja, a igreja de Corinto, ele, por certo, até um pouco irritado com o comportamento daquelas pessoas que, mesmo professando a fé, ainda tinham grande indício de falta de transformação, ele então vai dizer àqueles irmãos, em 1 Coríntios 3, de 1 a 2, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis. Pessoas que não crescem, que não superam as lutas da vida, que não confiam em Deus a ponto de entregarem-se totalmente a esse processo de crescimento, se tornam cristãos infantilizados. Eles vivem a vida cristã inteira como leite que representa o alimento inicial da fé. Mas talvez a reflexão inicial também. O comportamento inicial. As ideias iniciais. Você conhece um cristão que tem vários anos de vida cristã, mas é um infantilizado? Um bebezão. Conhece? Ele tem uma Bíblia, mas diante do menor problema, ele pega o seu telefone e pede ajuda nas coisas menores, que são claras na palavra de Deus. É inseguro, não tem confiança, não tem aquela fé que, segundo a palavra de Deus, é capaz de fazer coisas tremendas e incríveis. Mas também é capaz de fazer coisas pequenas. Pequenas como a fé desse que não cresce.
Se eu e você não crescemos, nós nos tornamos cristãos infantis. Nós de fato não melhoramos, não atingimos novos objetivos. Nós comprometemos o nosso futuro se não crescemos espiritualmente. E agora, o apóstolo Paulo, ele novamente vai nos dar um recado sobre como podemos crescer. Ele já falou que alguns não crescem, deveríamos crescer, e agora em Efésios 4, 13 a 15, ele vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Primeiro destaque desse texto. A Bíblia fala na medida da plenitude de Cristo. Você quer ser uma pessoa melhor? Quer crescer? Quer desenvolver-se como um cristão maduro? Você precisa ter um alvo. Mas não pode ser um alvo pequeno. O alvo está aqui descrito. Uma medida chamada de plenitude de Cristo. Você sabe o que é uma coisa plena? Sabe, é completa. A nossa medida, o nosso alvo, o nosso desafio, não deveria ser nada menos do que a plenitude em Cristo Jesus. Se o seu alvo é muito pequeno, você crescerá pouco. Mas se o seu alvo é grande, você pode crescer muito. Faça de Jesus o seu alvo. Faça da palavra de Deus o caminho para chegar até Ele. Não se contente com algo menos do que a plenitude em Cristo Jesus. Sempre que eu leio essa palavra plenitude, eu me lembro do pastor Hélio Schwartz. Já aposentado, foi pastor da PIB da Penha durante muitos anos. Ele sempre foi muito engraçado. Quem o conhece sabe disso. Bom piadista e muito inteligente nos seus comentários. Uma vez, fomos almoçar lá perto da igreja da Penha. Aí o garçom chegou e ele disse assim, falou: garçom, eu gostaria que você me trouxesse um copo bem pleno de limonada. E o garçom, um homem muito humilde, anotou, foi e daqui a pouco voltou. O senhor quer o que mesmo? Um copo pleno de limonada. O garçom respondeu: nós não temos esse tipo de limonada aqui. Essa marca nós não temos. Aí o pastor Hélio começou a brincar. Vocês não têm? Não dá para me trazer um copo pleno de jeito nenhum? E o homem tadinho confuso, porque não sabia o que significava a palavra pleno. Ele quase que nem voltou para a nossa mesa. Aí depois ele brincando, explicou tudo mais. Mas por vezes nós somos assim. Nós nem sabemos o que é plenitude. Porque como não queremos crescer,
Nós não usamos as ferramentas do crescimento. Nós não lemos a palavra, nós não oramos. Nós não nos corrigimos pela palavra. Nós não esperamos plenitude e nem buscamos plenitude. Mas um homem que quer ser melhor do que é, ele terá a medida da plenitude. Eu quero ser completo em Cristo Jesus. E usando uma expressão bem conhecida da nossa sociedade nesse tempo, nós não poderíamos permitir em nenhum momento que passasse pela nossa mente a ideia de sermos cristãos meia boca. Conhece essa expressão? Meia boca. Qualquer jeito. Eu quero ser apenas salvo, nada mais do que isso. Eu não pretendo crescer muito. Eu quero continuar o mesmo. Não se contente com isso. A sua medida é a plenitude em Cristo Jesus. Um pouquinho depois, o apóstolo Paulo usa novamente a figura da criança. E ele diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina. É interessante essa analogia. A criança e logo depois a onda. Você acha difícil convencer uma criança? Aparentemente é difícil, mas não é tão difícil. Falando de uma criança, criança mesmo, e todos nós aqui já fomos crianças, a criança se ilude fácil. É por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas crianças. Elas se iludem. Chega um desconhecido e oferece um doce, a criança vai. E ela foi ensinada a não dar ouvidos aos estranhos, mas o doce a iludiu. E ela seguiu o estranho. Fazemos uma promessa para a criança, não conseguimos cumprir, ela fica muito chateada. E todos nós pais, em algum momento, prometemos ir ao parque ou fazer isso e aquilo, e trabalhamos até mais tarde e não conseguimos ir. Então nós chegamos e falamos: olha, sábado que vem o papai vai. E a criança que estava chorando, ela acredita. É criança. Ela se ilude, ela é convencida facilmente. A imagem agora é que aquela pessoa que não cresce, é a pessoa que vive iludida. É a pessoa que não tem firmeza em nada. Porque a questão do texto, se você prestou atenção, não é apenas uma questão de doutrina. Aparece aí o vento de doutrina, mas aparece aí também o erro. Seja ele qual for. Ele pode ser enganado na doutrina, que é uma referência clara à palavra de Deus, mas ele pode ser iludido e errar numa série de outras coisas. Ele pode tomar decisões erradas na vida. Ele pode optar pelo pior em vez do melhor. Você quer ser uma pessoa melhor? Então, meu querido, você precisa crescer. Porque na falta de crescimento, você corre o risco de ser várias e várias vezes iludido. Bem, encerro com 3 frases. Primeira, seja melhor, cresça na sua fé. Acredite, você pode ter muito mais fé do que tem. Eu posso, nós podemos. Nós podemos ter tanta fé
que não passará pela nossa cabeça qualquer dúvida, como, por exemplo, o amor de Deus, a fidelidade do Senhor, a possibilidade de, em Cristo Jesus, sermos firmes e fortes diante dos embates da vida. Tenha fé. Se o seu coração está, quem sabe, vivendo uma situação difícil, e a sua fé parece que está saindo pelo ralo da incredulidade no coração, eu te desafio, tenha fé, porque tendo fé, você será uma pessoa melhor, você crescerá, você experimentará mudanças reais na vida, creia firmemente no Senhor. Segunda frase, seja melhor, permita-se ser transformado pelo Senhor. Tem alguma área da sua vida em que você não quer dar permissão a Deus para que Ele a transforme? Nós, às vezes, na nossa incredulidade e imaturidade, nós fazemos coisas semelhantes a isso. Nós, às vezes, falamos assim, Deus, eu não quero melhorar nessa área. Eu estou satisfeito. Eu não quero ser curado de determinada marca da minha história. Eu quero viver com isso até o resto da minha vida. Deus, eu não quero ser liberto. Deus, eu não quero isso. Deus, eu não admito aquilo. Querido, seja uma pessoa melhor. Permita-se ser transformado por Deus. Quebre suas resistências. Qual é a sua resistência? Qual é a luta que você sabe bem está sendo travada dentro de você? Quebre suas resistências. Entregue-se totalmente ao Senhor. Quando você experimentar a transformação real que vem de Deus, você se tornará uma pessoa tão melhor. Seja melhor. Torne-se uma bênção em nome de Jesus Cristo. Torne-se uma bênção. Faça como personagens de histórias que são bem parecidas a essa que vou contar. Um pai não convertido é terrível no tratamento dos filhos, é mau esposo, é um homem com uma série de dificuldades na vida, mas um dia ele conhece Jesus, e ele confia em Jesus, e ele se entrega a Jesus, e daqui a pouco, aquela mulher que foi maltratada durante anos, dá um testemunho do marido. Meu marido se tornou uma bênção. Aqueles filhos, marcados por tantas experiências negativas com aquele pai, são revigorados emocionalmente, porque agora o pai se tornou uma bênção. E aquele mesmo homem, que até pelos amigos era considerado uma pessoa ruim, maldosa, agora se torna uma bênção. Já ouviu histórias assim? Histórias assim existem. Porque quando você se permite ser transformado por Deus e busca isso, você se torna uma bênção. Nada melhor do que um homem e uma mulher que entenderam que não chegaram ainda ao seu limite. Podem ser muito melhores em Cristo Jesus.
que sejamos homens e mulheres melhores em Cristo a cada dia de nossas vidas. Amém. E quero parabenizar os nossos alunos que desejaram ser melhores, melhores conhecedores da Bíblia. Que Deus abençoe muito vocês, viu? Mas não parem. Estou até prevendo que um de vocês vai procurar ali a irmã Madalena Molochenko para pedir informações sobre a faculdade teológica. Já pensou que bacana? Já pensou? Um de vocês seguindo? Isso pode acontecer se vocês quiserem ser ainda melhores do que já são. Deus abençoe vocês.